Boa noite, meus queridos irmãos do AEC. Prazer imenso estar aqui com vocês nesta noite. Uma noite especial, porque no dia 5 de julho vocês fizeram 50 anos de atividade. Isso significa dizer que todo o mês de julho pertence a vocês para as comemorações. Agradecemos o convite para que aqui viéssemos falar de amorosidade. E, por conseguinte, falar de amor. Quando se faz aniversário, é necessário sim falar de amor, porque é o sentimento de gratidão que sobrevive. Sentimento de gratidão a Deus que prevalece. Então, neste momento de festa, onde eu costumo dizer que festividade em casa espírita significa trabalho. E se nesses 50 anos tudo que vocês fizeram foi trabalhar, vamos continuar com essa vontade, com esse empenho e vamos orar. Vamos pedir a Deus a sua permissão. Vamos, neste momento, reunidos, liberar os nossos fluidos através dos nossos pensamentos, através do compasso amoroso do nosso coração. Vamos pedir a Deus pela nossa terra. Vamos envolvê-la num halo de luz e vamos rogar ao Pai misericordioso que espalhe a compaixão, a misericórdia e a piedade. Que leve o consolo para aqueles que estão necessitando, a esperança, que leve a saúde, que leve o amparo para os que estão desencarnando. E com a certeza de que os nossos pedidos simples e humildes subirão à espiritualidade maior, é que nós dizemos: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que seja assim para todo sempre. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos auxilie nessa conversa que teremos hoje. E vamos falar de amor. Essa necessidade que todos nós temos de aprender a amar. Esta lição de amor que está no capítulo 11 do Evangelho, cujo início é amai o próximo como a si mesmo. E lá, o espírito de Sansão, se eu não estou enganada, ele vem falando para nós sobre a lei de amor. E vem dizendo que no início nós tínhamos apenas instintos. Depois, corrompidos e mais avançados, nós passamos a ter sensações. E depois, mais evoluídos, nós passamos a ter sentimentos. E é este sentimento que nós precisamos trabalhar cada vez mais para chegar ao ponto da amorosidade. Pois a amorosidade, ela é um sentimento mais amplo do amor. É o sentimento que faz com que a criatura ela se torne mais serena, ela desenvolva a paciência e ela passe a viver um amor mais altruísta. É um sentimento que mora com um ser que desenvolve a amorosidade, um sentimento de alegria. Apesar das dificuldades, apesar das dores do mundo, mas a alegria de poder servir, de poder ser útil, se veste de serenidade,
para contemplar todas as situações e assim buscar o melhor caminho. Quem abraçou já a amorosidade tem misericórdia. E essa misericórdia, ela se espalha diante das situações que se apresentam para esta pessoa e automaticamente ela sabe relevar as coisas. Ela sabe dar oportunidade. Ela sabe também usar da autoridade para reajustar os acontecimentos e estabelecer a ordem. Tudo isso sem perder o seu equilíbrio, porque ela já conseguiu desenvolver esse sentimento de amor mais elevado que a conduz à compreensão. A amorosidade nada tem de algo bobo, como as pessoas costumam dizer, nada tem de meloso. Muito pelo contrário, a amorosidade, ela é ativa. E os espíritos nos dizem que é o ponto em que nós devemos trabalhar para atingir. Aonde vamos conduzindo a nossa vida com um certo equilíbrio, sem desmerecer a ninguém, fazendo um bom uso das nossas palavras, soerguendo os nossos irmãos em sofrimento. A proposta que Jesus vem nos trazer do seu evangelho é justamente essa. Porque em todas as suas lições, o amor está presente. Jesus foi aquele que exerceu com maestria o sentimento de amorosidade. E veio dizer para nós que nós também somos capazes de alcançarmos esse grau elevado do amor, de compreender este sentimento que tudo pode. Porque o amor, ele é capaz de superar todas as dificuldades, de quebrar todas as barreiras. O ser que ama, ele é persistente, ele é otimista, ele não é presunçoso, mas ele consegue atuar no mundo dando aquilo que de melhor ele aprendeu, num processo do cumprimento do dever e agindo com dignidade e justiça. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, aprender para transformar o nosso mundo num lugar melhor. Este amor que educa, esse amor que transforma. Precisamos estudar as lições do Evangelho e estudar com vontade e gosto para aprendermos as suas lições. Leon Denis, com muita sabedoria, ele vem conversar conosco a respeito desse amor que nós precisamos desenvolver. E ele diz que 3 palavras a alma possui. Ou 3 virtudes, podemos assim dizer, a serem desenvolvidas. O querer, o saber e o amar. Querer significa desenhar o objetivo que nós temos por atingir. E para isso, nós precisamos questionar sim o nosso ser. Todos os instantes. O que eu quero para a minha existência? Aonde desejo chegar? Quais os meus objetivos? Dentro dessa lei de amor, em que patamar eu me encontro? Eu sou aquele que ama incondicionalmente
Ou sou aquele que estabelece limites para que este amor ele seja exercido? E Leon Denis diz que é preciso querer. Então é preciso desenvolver a vontade, perceber o que nós necessitamos e irmos ao encontro da transformação. Depois ele vem e diz que é preciso também, além de querer, o saber. O saber significa traçar as rotas. Percebemos por quais trilhas nós seguiremos para alcançar o que desejamos. Saber significa também estudar, buscar, conhecer, sair da cegueira, sair da ilusão e lembrar das palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entrar, sim, apesar de adultos, na fase dos porquês. Se diz que as crianças em determinada idade, elas vivem a fase dos porquês, querendo saber tudo, numa curiosidade constante. E digo que nós adultos também precisamos dessa fase dos porquês, para que nos libertemos das amarras que nós construímos, daquelas coisas que nós aprendemos e dali não saímos. Nós precisamos retirar as nossas viseiras para enxergar o horizonte com clareza. E para isso nós precisamos sim perguntar se o que aprendemos até hoje é o correto. Se o que nós estamos fazendo hoje é correto. Se não há outros caminhos, se não há coisas novas. Allan Kardec vem e diz: anexai tudo que for bom e útil à obra. E nós precisamos conhecer a doutrina espírita para saber o que é bom e útil. Não ficarmos apenas no ouvir dizer, mas questionarmos. Por que isso? Como? Quando? De que forma? Esse questionamento vai nos abrindo portas, vai ativando o nosso raciocínio. E nós vamos, com este saber, deixando de lado algumas coisas que ontem nós tomávamos como verdade e nos impediam de agir amorosamente com o outro. E depois Leon Denis fecha com o amar. Observe, querer, saber e amar. Joana diz que amar se aprende. Nós já descobrimos com a doutrina espírita que o amor, ele é um germe latente em nós, esperando apenas a nossa vontade, o nosso querer, para que ele desabroche. Então Joana diz que o amor se desenvolve, que o amor se aprende. E nós precisamos, dentro desse aprendizado, estabelecer os nossos caminhos. E quando Leon Denis traz o querer, saber e amar, nós vamos lembrar de quem? Vamos lembrar do Lyonês. Vamos lembrar de Allan Kardec. Quando ele nos diz que são duas asas que conduz o homem à perfeição. A asa do amor e a asa do conhecimento. Por isso, amai-vos e instruí-vos. Por isso, o Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque é o amor que vai nos dar o discernimento, a razão de como trabalhar com um conhecimento, sem que esse conhecimento ele caminhe afastado da amorosidade.
Porque aonde falta amor, sobram problemas. E nós estamos vendo, de há muito, quantos problemas nós temos enfrentado em todos os âmbitos da sociedade. E por que estamos enfrentando? Falta amor. Esse amor que faz com que nós compreendamos, esse amor que derruba os preconceitos, esse amor que faz com que nós entendamos que somos todos irmãos, esse amor que promove uma qualidade de vida para o nosso semelhante, e isso entre nós mesmos, que já conhecemos a bandeira do Cristo. Entre nós, esse amor ele precisa ser implantado para que nós nos ajudemos e apliquemos o valor da caridade de maneira correta. Porque quando esse amor falta, já nos diz Bezerra de Menezes, nós ficamos na superfície do trabalho social. Não conseguimos nos aprofundarmos para auxiliarmos de fato, de maneira plena, a quem precisa. E vamos estabelecendo limites, que é diferente da ordem para que todo um trabalho aconteça. E nós vamos, muitas vezes, burocratizando o trabalho espiritual. E nós vamos freando a ajuda. Porque muitas vezes nós transformamos o templo espiritual em uma empresa. E ali nós vamos estabelecendo normas rígidas de servir. E deixamos o outro à mercê da sorte, porque a fome não tem hora. A fome do pão material e a fome do pão espiritual não tem hora. Bate à porta no momento em que aperta. E muitas vezes nós dizemos amanhã. E esse amanhã, por não nos colocarmos no lugar do outro, amanhã pode ser tarde demais. A oportunidade de servir é perdida. E a espiritualidade diz que quando a amorosidade entra, nada nem ninguém fica sem resposta. Nós estabelecemos caminhos para melhorarmos a vida do nosso semelhante. Nós vamos buscando formas de dar qualidade de vida ao outro. Interagimos e diz que a amorosidade, ela cuida, ela se preocupa. Não é algo unicamente automático, de receba aqui o seu farnel e siga em paz. Não. É um receba aqui o seu farnel, mas olhando nos olhos daquele que recebe. É um receba aqui o seu farnel, mas também acompanhado de um afago e de um sorriso e de uma palavra boa. É um receba aqui o seu farnel, acompanhado de como você está, como você tem passado, como vai a sua família. São pessoas que desacertaram ontem na sua estrada reencarnatória e precisaram reencarnar hoje, necessitando da ajuda daqueles que promovem determinadas atividades no planeta. Porque quando falamos dessa entrega, ela não está unicamente voltada para as casas religiosas, mas nós vemos aí diversos trabalhos aonde
a sociedade ela é socorrida, aonde as pessoas mais carentes elas são amparadas. Então, em todo esse trabalho é preciso o desenvolvimento da amorosidade para que o outro receba o auxílio, mas esse auxílio não lhe queime a mão. Para que aquele que recebe não diga: estou recebendo porque jeito não tenho, porque não tenho outro lugar para onde ir. Mas que, como nos ensina o Evangelho, ele receba a ajuda e olhe para o céu e agradeça pela vida daquelas pessoas que promoveram um alívio para a sua existência. Olha como modifica completamente a forma de interagirmos uns com os outros quando a amorosidade entra. Até mesmo na organização de um trabalho. Ela precisa estar presente porque a amorosidade não é só no sentido da caridade àqueles que mais necessitam, mas também no entendimento entre as pessoas, no tocante ao diálogo maduro, ao relevar das faltas, ao olhar para trás e pesar na balança mais os sentimentos bons que o outro possui do que os negativos. Serenidade para que se possa ouvir a opinião do outro e, se não concordar, saber como expressar isso. O ser que é amoroso, ele tem o cuidado, ele sabe lidar com essas minúcias para que, no final de tudo, a paz ela sempre se estabeleça. Para que a proposta de Jesus, de união entre as pessoas, sempre seja vencedora. Nos colocarmos no lugar do outro faz com que nós fujamos de ações impensadas que depois vão nos custar caro lá na frente. Principalmente nós, que lidamos muito com o outro, com as necessidades que o outro apresenta. Quando Jesus disse: coloque no lugar do outro, dê a ele o que você gostaria de receber, é a medida exata, é a balança precisa, para que nós não sejamos injustos. Então nós continuamos ainda no planeta, nessa busca para conquistarmos o desenvolvimento desse amor para nos conduzir à amorosidade. E precisamos sim ter atenção, esforço e cuidado. Porque quem é amoroso, quem desenvolve essa capacidade de amar, não é ciumento, não é invejoso. Quem busca este caminho se esforça para vencer a si mesmo, porque sabe que o amor não pode andar de mãos dadas com o orgulho, com o egoísmo, com a vaidade. Não podemos lidar com esse jogo de interesse pessoal que os sentimentos contrários suscitam em nossa alma. E aí nós paramos e repensamos. Como estamos nós diante dessa proposta de amar ao próximo como a nós mesmos? Como estamos procedendo no desenvolvimento, no aprendizado desse amor para alcançarmos a amorosidade? Estou desenvolvendo esse sentimento de forma clara dentro do meu lar, com os meus familiares? Estou desenvolvendo bem na sociedade em que vivo? Joana diz que nós, Joana de Ângeles,
ela diz que nós precisamos amadurecer o nosso amor. Porque ela diz que na fase infantil, esse amor, sabe, é como a criança birrenta, é um amor ciumento, é um amor cheio de mazelas. E nós vamos ainda praticando o bem e a caridade, esperando um retorno, uma volta. Vejamos se não é assim. E nós vamos dizendo nessa fase infantil, mas eu fiz por amor, e fulano não compreendeu. Tanto que eu ajudei. Olha aí, ó, a caridade que fiz. Cadê o reconhecimento agora? Olha o orgulho nos cobrando o retorno daquilo que nós fizemos. Olha o orgulho conversando conosco. Por isso que Bezerra de Menezes diz que nós ainda estamos na superfície do trabalho social, porque ainda estamos no amor infantil. No amor em que doamos as coisas, em que ajudamos o outro e queremos que ele dê mostra de reconhecimento. Mas vamos ficar dando o farnel indefinidamente? Não, fulano tem que procurar fazer alguma coisa. Vamos dar o peixe, mas vamos ensinar a pescar. Claro. Todos precisam ser motivados para ter a sua autoestima trabalhada. Todos precisam de um caminho na vida. Mas nós, com esta fala, precisamos também avaliar as condições. Jesus ensinou para os seus apóstolos, para os seus discípulos, aonde tinha peixe. Quando faltou o peixe, que os discípulos se preocuparam, Jesus diz, joga a rede ali. Mas, Senhor, joga a rede ali. E a rede foi jogada e voltou cheia de peixe. Cheia de peixes. E nós queremos ensinar o outro a pescar, mas não dizemos aonde os peixes estão. Observe-se na maioria das vezes. Claro, aqui não podemos falar no sentido de 100%, porque há muitos que já fazem o trabalho de maneira coordenada, que trabalham com essas comunidades, que mostram realmente, dão o peixe, depois ensinam a pescar, mostram como, onde, dentro de todo um processo. Mas muitos de nós ainda não fazemos assim. Damos a rede, damos a vara de pescar, que na maioria das vezes é o ensino do artesanato. Vamos ensinar artesanato ao povo e vamos botar o povo para vender esses artesanatos. O artesanato é a vara de pescar com a isca. É a rede que Jesus pediu aos discípulos que fosse jogada. Só que Jesus pediu que fosse jogado num lugar onde tinha realmente peixes. E nós entregamos esses artesanatos para essas pessoas, para elas venderem aonde? Se na comunidade em que vivem são também pessoas necessitadas. Se muitas vezes nós que fazemos parte da casa, das instituições, não compramos sequer para presentear outras pessoas. Dizemos, não, na minha casa já não cabe mais. Não, eu não tenho onde botar isso. Não, eu não faço uso disso. Mas quando o amor entra, quando a amorosidade ela está, sabe, se desenvolvendo no ser, nós olhamos para a luta daquela pessoa e para dar o incentivo, nós adquirimos. Não usamos em nossa casa, mas há alguém que gosta e que vai usar, já que não tem o espaço, nós vamos promovendo e ali
nós vamos adquirindo aquilo que a pessoa está produzindo e vamos insuflando outras tantas pessoas, aprendendo com Caritas. Não é dessa forma que Caritas aplica a amorosidade sobre nós? Ela vem nos insuflando. Olha só, por amor, ela nos induz para que nós façamos o bem e assim nós possamos exercer a caridade. Isto é um ato de amorosidade da espiritualidade para conosco, para que nós possamos acordar para os valores que possuímos. E nós podemos fazer as mesmas coisas para com o nosso semelhante, insuflar o nosso amigo a adquirir o produto, auxiliar aquele que precisa e fazermos uma grande rede de solidariedade. E lá uma hora, aquele ser não vai mais precisar receber uma cesta, porque nós fizemos um movimento tal que aumentamos o número de pessoas para adquirir o seu produto e trabalhar a autoestima daquela criatura. Aí o trabalho de ensinar o artesanato cresce, porque nós vamos ensinando o outro a ser cada vez mais perfeito naquilo que faz. E o outro vai ganhando autoestima e vai se melhorando. Mas na maioria das vezes não é assim que nós agimos. Nós não fazemos essa rede. É mais fácil dizer que o outro não se interessa, que o outro não quer, julgando, muitas vezes, sem analisar o lado cultural desta pessoa, sem olhar o traçado reencarnatório e por que ela está passando aquilo naquele momento. Hoje, com a pandemia, nós estamos vendo muitos gestos de solidariedade, de fraternidade. Ah, mas existem outros tantos que estão se aproveitando? Não nos importa, cada um segundo as suas obras. Mas estamos vendo também se levantar no planeta uma grande rede de amor ao próximo. Pessoas que deixam de estar em casa para ir ao encontro dos que precisam, levando alento. E quando dizemos alento, não são só cestas básicas, não. Nós estamos vendo um grande movimento nascendo aí pelas redes sociais. Olha a amorosidade de alguém que saiu do seu mundo porque estão todos preocupados em como irão sobreviver. Todos muito preocupados se terão ou não terão empregos. Todos, de alguma sorte, estão preocupados com o amanhã. Mas existem pessoas que estão preocupadas com o amanhã, mas trabalhando pelo hoje, pelo aqui, pelo agora, e sem receber nada em troca. Estão levando alento para os idosos nos asilos. Olha que coisa mais linda. Buscando uma forma de ajudar essas pessoas a passarem pelo processo de afastamento social e buscaram saber, porque a música faz bem, mas eles chegaram a uma conclusão de que só ouvir a música não era o suficiente, que era preciso saber quais as músicas que aqueles idosos gostavam e que falava forte em suas almas, lembrando do seu passado, trazendo-lhes uma recordação boa, um momento de felicidade, de alegria, de paz. E ali, cada um, olha como nós podemos ser úteis mesmo em casa, cada um foi levando para aquelas pessoas a música que lhe fazia bem. Isto é amor, isto é altruísmo. Dedicar
um tempo da sua existência, em meio a tantas dores, para pensar no próximo, para olhar diferentemente para o mundo e saber que pode sim fazer alguma coisa. É essa busca que é necessária. E nós precisamos estar sempre nos perguntando: o que eu estou fazendo neste período? Eu que falo de amor, estou ainda na infantilidade a que Joana se refere, das coisas pequenas que não conseguimos ainda agregar valores o suficiente para nos retirar dessa condição de criança que pede troca, que cobra, que está sempre querendo que o outro diga como utilizou aquilo que nós fizemos por ele. Já pensou se todas essas pessoas esperassem que esses idosos retribuíssem? Não, serve e passa. Então nós precisamos sair desse estágio de infantilidade. E ela diz que depois desse estágio de infantilidade, nós chegamos ao meio do caminho, que é a insegurança. Essa insegurança, ela diz que nós vamos para o estágio, saímos da infantilidade, né, do estágio infantil, e vamos para o estágio juvenil. E que no estágio juvenil, a insegurança, ela nos toma. Porque nós queremos e não queremos. Nós vamos e não vamos. Nós acreditamos e desacreditamos. Achamos que temos o potencial para fazer e, por outro lado, achamos que não. Vamos vivenciando de forma ondulatória nos nossos quereres. Olha só, a gente sai da infância, onde queremos trocar, né? Depois nós vamos para a fase juvenil, onde ficamos inseguros, já damos um passo à frente, sabemos do que precisamos, mas falta essa força. E nós precisamos trabalhar essa força na certeza de que o amor lhe cobre a multidão de pecados. Precisamos ter a certeza para fazer brilhar essa luz que Jesus diz que nós somos. E aí nós vamos caminhando para sair dessa fase da insegurança, da instabilidade, aonde o nosso sentimento ele vai oscilando o tempo todo, para alcançarmos a condição do amadurecimento. Quando chegamos ao amadurecimento, as flores do discernimento, elas desabrocham no ser. A sabedoria passa a morar na alma. E o amor nos banha como um sol perene. Gostaria de contar para vocês uma historinha que acredito que vocês já conheçam. Mas história boa nunca é demais relembrar, não é? É a historinha de uma menina pobre, que morava num vilarejo. E essa menina, ela ia todos os dias à escola. Mas por seus pais serem pobres, não cuidavam muito da menina. E ela ia suja, de cabelos assanhados. Mas um dia, nessa escola, chegou um professor novo. E esse professor foi observando a beleza daquela criança. E lá, um dia, ele chega na escola com um presente para ela. E a menina volta para casa, satisfeita e sorridente, porque tinha ganho um presente do seu professor. E quando os pais olham, era um vestidinho azul, um lindo vestidinho azul, para que a menina fosse para a escola, bonita, no seu vestidinho azul. E assim, no dia seguinte, a mãe, satisfeita, buscou dar um banho na menina para que ela fosse limpinha para a escola. Quando colocou o vestidinho azul nela, disse: mas venha pentear esses cabelos que estão tão assanhados. E ali,
ela penteou o cabelo da menina, que ficou parecendo uma boneca. E ela foi para a escola. Ao ir para a escola, o pai da menina disse: mulher, nossa filha ficou tão linda nesse vestidinho azul, que merece ter uma casa arrumada para embelezar com seu vestidinho azul ainda mais. E assim, ele buscou melhorar a casa. Uma cerca aqui, outra ali, fez um jardim, pintou dentro das suas possibilidades e a casa ficou linda. Os seus vizinhos, ao observarem a beleza da casa, disse: mas como ficou bonita aquela casa, com aquela menininha de vestidinho azul a brincar no seu jardim. E aí cada uma começou também a sentir vontade de melhorar o ambiente em que vivia. E cada casa, dentro das suas condições, foi sendo melhorada. Pintura, jardim, cerca. E as casas ficaram lindas, cada uma de uma cor. E isso atraiu a reportagem, que foi àquela comunidade, àquele vilarejo, saber de tanta beleza. E descobriram que o motivo de toda aquela transformação estava naquela menininha linda de vestidinho azul. E essa reportagem chamou a atenção dos poderes públicos. E antes, o esgoto que era aberto passou a ser saneado. As ruas que não eram asfaltadas passaram a ter asfalto. E foram colocados postes com iluminação. E assim, aquela comunidade passou a ter atenção também de outros órgãos, como as ONGs, e aquela comunidade, aquele vilarejo passou a se desenvolver. E as pessoas passaram a ser valorizadas, começaram a fazer um trabalho em comunidade, e cada uma começou a ter o seu trabalho e a forma de ganhar o pão de cada dia, e aquela comunidade cresceu e passou a ser exemplo para outras tantas. E tudo, meus irmãos, começou com um gesto de amorosidade, com um lindo vestido azul. Aquele professor, ele podia ter sido técnico, apenas chegar à escola e dar a sua aula, cumprir o seu papel e receber o seu salário no final do mês. Mas ele foi além disso. Ele foi amoroso, porque a amorosidade, ela é ação, ela é trabalho. E ali, ele modificou toda uma vida, como nós também podemos fazer com a profissão que temos. Porque quando a amorosidade, ela chega, as nossas profissões, elas viram uma ferramenta em prol do nosso semelhante, uma ferramenta útil que nós movimentamos não só para o nosso sustento, mas movimentamos para o engrandecimento dos nossos irmãos. E assim foi com aquele professor. Um vestidinho azul transformou um vilarejo. E hoje, nesta noite, meus irmãos, meus queridos amigos, companheiros do AEC, Associação Humberto de Campos, Jesus nos convida. Ele que foi a amorosidade reencarnada. Ele que até hoje nos acolhe com o seu amor. Ele hoje nos convida a presentearmos alguém com um lindo vestidinho azul. Nesta noite, ele nos convida a modificarmos uma vida, um vilarejo. Ele nos convida a utilizarmos o que nós possuímos em benefício da comunidade, do planeta, através dos nossos pensamentos, palavras e atos. Nos convida a fazermos brilhar nossa luz. Nos convida a trabalharmos firmemente o nosso interior para que a amorosidade cada vez mais ela nos banhe
e nós sejamos instrumentos dóceis da vontade de Deus. Assim como ele, Jesus, foi. E utilizou a sua amorosidade com Zaqueu, com Madalena, com Pedro, com Judas. Usou a amorosidade para com os coxos, os cegos, os leprosos, os paralíticos. Ele hoje também nos convida a presentear alguém com as nossas virtudes, com as nossas qualidades desenvolvidas, a amorosidade. E nos lembra também da responsabilidade que nós abraçamos quando nos dizemos ser do Cristo. Porque o Cristo, ele nos cativou. E nós não queremos sair desse amor. E até hoje, ele é responsável por nossas vidas. Aprendamos também a espalhar a amorosidade, a agir com amorosidade, a cativar e a nos tornarmos responsáveis também pelo progresso da nossa terra, ajudando os nossos irmãos a progredirem. E para fechar, eu gostaria de dar os parabéns a esta Casa de Amor, convidando todos a cantarem na acústica da mente, ou aqueles que souberem que cantem realmente para que o outro possa ouvir aquela musiquinha que nós ensinamos às nossas crianças na evangelização, mas que precisamos carregar conosco nesta conquista deste amor maduro, deste amor que nos traz responsabilidade e amorosidade. Então vamos juntos desejar parabéns ao AEC, trabalhando, porque esta música ela nos convida ao trabalho. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me faz recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Jesus nos cativou com a sua amorosidade. E até hoje não queremos sair deste aconchego. Que saibamos, meus irmãos, também nos tornarmos responsáveis por todos os seres que nós cativamos sobre a face da terra, espalhando para com todos eles amor, alegria, compaixão, esperança, caridade, amorosidade. E assim, juntos, agradecemos a Deus este momento e dizemos: Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e por toda a eternidade, ó Mãe querida.
Paz, meus irmãos, paz em todos os corações.